Bom dia a todos nesta manhã, dia 18 de fevereiro de 2021. Aqui é o pastor José Nilton, quem vos fala, direto de Manaus, mais precisamente da minha residência. Hoje é quinta-feira, né? Mais uma semana se findando aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo para a glória de Deus, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 e 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou segundo o seu propósito. Então tudo colabora, né? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Nesta manhã, quero falar um pouco também das maravilhas de Deus, né? Da palavra de Deus, palavra de Deus que nos sustenta, que nos dá vida espiritualmente, né? Que nos dá uma direção. Muito bom, muito bom. Servir a Deus não existe nada igual, né? Posso dizer que não existe nada igual. Servir a Deus é algo primordial, deveria ser, né? Algo primordial na vida de todo ser humano que vive na face da terra. Porque somos feituras suas, né? E somos conhecidos dele. Dele quem? Do Cristo ressuscitado. Que desde antes da fundação do mundo, quando ele ainda nem estava fazendo o mundo ainda, nós já existíamos para a glória dele. Então, viemos a este mundo como predestinados, né? De acordo como Paulo escreve também aos Romanos, né? Eu quero deixar aqui, deixa eu ler aqui, né? Glória a Deus. Deixa eu ler que é para a coisa ficar bem engrenada. Aba Pai. Romanos 8, versículo de número 29. Diz a palavra de Deus: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus. Maravilha, né, abençoados? Você que não está acompanhando ao vivo aí, mas você pode depois acompanhar aí, vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado aí, acredito que por 30 dias aí no Facebook. Também vai estar lá no meu canal de YouTube, né? Você acessa aí Pastor José Nilton Fonseca. Na página de YouTube você vai encontrar lá a minha página, e lá tem outros vídeos que já estão lá postados. Você pode acompanhar lá e se inscreva, né? Se inscreva no meu canal lá, ative o sininho, dê um joinha. Me ajuda aí. Eu preciso de 1000 pessoas inscritas no meu canal de YouTube para que eu possa fazer as minhas transmissões ao vivo pelo YouTube também, né? Então, preciso de 1000 pessoas inscritas no canal de YouTube. Graça e paz, abençoado Alves Aguiar, né? Lá de Itororó, é um baiano, né? Glória a Deus pela tua vida, abençoado. Seja bem-vindo aí, né? Juntos somos mais fortes, juntos aprendemos mais e mais da graça de Deus em Cristo. Sabemos que não são todos que serão salvos, né? Essa
é a realidade dos fatos. Nós dizermos que somos salvos pela graça, não significa que são todos que são salvos pela graça. Mas são salvos pela graça os predestinados. Amém, abençoados? Os predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Graça e paz abençoada, Maria Pacheco Vitória. Graça e paz, bom dia para você aí. Glória a Deus pela sua vida. Então é isso, abençoado. Não são todos que são salvos. Só os predestinados, esses são salvos. Né? Esses têm a salvação garantida. Romanos aqui que eu acabei de ler, no capítulo 8, versículo 29 e 30. Vou ler de novo. Né? Porque a gente lê o que está escrito. Nós que vivemos em graça, nós vivemos do que está escrito. Não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, não são nossas ideias, né? Nós vivemos do que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrito, Romanos 8, 29. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Olha só o privilégio que você tem, né? Olha o privilégio, o seu privilégio. Não são todos abençoados que têm esse privilégio, que vieram, né, com este privilégio a esta vida. Porque ele está dizendo, está sendo muito bem claro. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, né? Os predestinados por Deus, eles já são conhecidos de Deus. Graça e paz, pastora Ana Lúcia. Pastora Ana Lúcia está só desfrutando aí, né? Do seu turismo aí, viajando. Glória a Deus pela tua vida, abençoado. Vem-te embora para cá, para Manaus, para nós nos reunir logo em breve. Então, abençoados, os predestinados, eles são privilegiados por já ser conhecidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Diz mais, continuando aqui, porque está escrito, né? Então nós temos que ler. Em graça nós não podemos isolar parte de texto ou simplesmente pegar um texto e fazer uma doutrina, amém, abençoado? Nós temos que viver a palavra. E essa é a graça de Deus em Cristo. E esse é o apostolado. Por que apostolado? Graça e paz, abençoado Jucimar Fonseca. Seja bem-vindo, abençoado. Juntos somos mais fortes. Melhor dia. Então, que nem eu estou falando, nós não podemos pegar partes de textos isolados e fazer uma doutrina, porque não funciona. Amém, abençoados? Nós temos que viver como está escrito, né? Temos que transmitir o que está escrito. Não é o que nós pensamos e nem o que nós achamos. Eu posso achar qualquer coisa, eu posso pensar qualquer coisa e passar para as pessoas que não têm o conhecimento da verdade. Por esse motivo, muitas pessoas, como eu também, vivi enganado. Porque a graça de Deus é totalmente diferente de uma vida em linha com o sistema, com a lei. Totalmente diferente. Não tem nada a ver, abençoado. Porque em graça nós já somos justificados, né? Em graça, quem é predestinado já é justificado pela morte de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, lá 2000 anos atrás, né? Naquela cruz, ele, no momento ali em que ele inclinou a cabeça, ele disse, está consumado. Essa mensagem são para os predestinados, abençoado. Está consumado. Você entende? Se está consumado, então os predestinados não têm por que viver debaixo de uma lei, né? De uma lei judaica, de uma lei, né, que já veio desde muito tempo, né? Desde o tempo de Moisés, uma lei que trazia uma lei cheia de condenação, essa é a verdade.
Então era uma lei que condenava as pessoas. E as pessoas hoje continuam ainda, né, a viver, né, de acordo com a lei, debaixo de condenação, debaixo de maldição. Porque quem vive na lei está vivendo debaixo de maldição, abençoados. Está vivendo debaixo de maldição. Porque a lei se fez maldita. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Amém? Ou seja, nosso lugar de quem? Dos predestinados. Quem são os predestinados? São aqueles que são conhecidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Quem são esses que são conhecidos de Deus? Pastor, o senhor pode me dizer quem são esses? A Bíblia diz que pela árvore se conhece o fruto. Amém, abençoados? Pela árvore se conhece o fruto. Se você é uma pessoa que dá fruto para Deus, se você é uma pessoa que dá testemunho para Deus, né, diante da sociedade, no meio deste mundo, você está sendo um predestinado, você está provando para outras pessoas, né, que você, de fato, de verdade, é um conhecido de Deus. É amigo de Deus. Né? Porque ser conhecido de Deus é a mesma coisa de ser amigo de Deus. Como Abraão, amigo de Deus, foi chamado amigo de Deus porque era um homem, né, que fazia, né, que obedeceu ali o chamado de Deus, entendeu, recebeu ali a fé, né, glória a Deus por isso. Então, somos conhecidos de Deus pelos nossos atos aqui na terra. Amém, abençoado? Os predestinados, de fato e de verdade, João escrevendo no capítulo 10 do seu livro lá, ele diz que, escrevendo lá, né, o que Jesus diz: as minhas ovelhas são conhecidas. Né? Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Eu chamo-a e elas me ouvem e me seguem. Amém, abençoado? Então, eis aí, né, a marca que você carrega no seu corpo, que é as marcas de Jesus Cristo. Então você já é conhecido de Deus desde antes da fundação do mundo. Em graça nós não vivemos, né, de obras mortas mais. Em graça nós vivemos reinando com Cristo. Nós reinamos em vida com Cristo, de acordo com Romanos 5,17. Amém? Então vamos lá, dar continuidade. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, né? Glória a Deus. A fim de que ele seja o primogênito, né, entre muitos irmãos. Então, é isso o que ele está dizendo aqui, que ele próprio, Cristo, ele é o primogênito, nosso irmão. Vamos dizer assim, o nosso irmão mais velho, né? Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primeiro. E nós somos, né, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos predestinados, somos conhecidos de Deus. Então, salvação não são para todos. Salvação são para os predestinados. E esses predestinados, eles já estão justificados. Continuando, no versículo 30. Olha, veja bem. Eu acho linda essa mensagem. Muito lindo. Às vezes, sem ler, sem estar até nos meus afazeres na minha casa ou em algum lugar, eu lembro dessa passagem, entendeu? Eu fico degustando dessa coisa gostosa, né? Eu falo espiritual, amém, abençoado. Essa coisa gostosa de Deus, reinar em vida. Quanto o Senhor quanto é gostoso, quanto é maravilhoso, né? Saber que nós já somos conhecidos de Deus. Nós nem era nascido, nós nem sabia disso. E nós já era conhecido de Deus. Deus já nos conhecia. Nós não fizemos nada, nem sabia de nada também. De repente, nós descobrimos aqui que nós já somos também predestinados. Amém, abençoados. Glória a Deus. Então ele diz: e aos que predestinou. Amém, abençoado. Veja que o Senhor, ele não está dizendo que todo mundo é predestinado. Observe que não é todo mundo que é predestinado. E aos que predestinou, a estes, né? A estes também chamou. É por isso que você está aí. É por isso que eu estou aqui falando dessa graça maravilhosa. É porque você que está aí, eu aqui, nós fomos chamados de Deus.
entendemos o chamado e estamos obedecendo o chamado de Deus, né, para viver, para reinar em vida com Cristo aqui na terra. Então, só recebe este chamado, observe, só recebe este chamado de Deus, só aceita este chamado de Deus quem de fato e de verdade já é predestinado. Se ele não for predestinado, abençoados, felizmente ele não vai conseguir se enquadrar, né, nesse texto aqui, né? Então, o que ele está dizendo? E aos que o predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Veja que para esses não existe mais nada a fazer. Amém? É por isso que 5,17 de Romanos diz que nós estamos reinando em vida com Cristo. Porque não precisa fazer mais nada. Está mais do que claro aqui, ó. Vou ler de novo. E aos que predestinou, quem? Né? Quem que ele predestinou? Aqueles que ele já conhecia desde antes da fundação do mundo. E nós somos conhecidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? Então, ele nos chamou, nos predestinou, também nos chamou e também a este igualmente nós, né? Somos justificados, somos glorificados, amém, abençoados? Então, viver em graça é isso, amém? Viver em graça, eu tenho algo comigo da parte de Deus, que a graça de Deus não são para todos. Assim como se entende aqui nesse texto aqui, né? Que nós lemos. Glória a Deus. Esse texto aqui está dizendo que, porquanto aqueles que antecipadamente, né? Antecipadamente é muito antes da fundação do mundo, abençoado. Antes da fundação do mundo, antes da vinda de Jesus Cristo no dia de sua carne aqui na terra. Amém? Então, antecipadamente conheceu, né? Ele só veio porque ele já nos conhecia, abençoado. O Cristo só veio aqui nesta terra, Deus, né, revestido em carne, veio nesta terra porque ele já nos conhecia. E ele sabia que nós precisaríamos de que ele viesse morrer em nosso lugar, porque nós estávamos vivendo aqui na terra, porém nós não éramos capacitados a passar por esse processo de morte e ressurreição. Amém? Até então a Bíblia nem fala que alguém ia morrer e ressuscitar. Mas aí Cristo, né, anunciado já pelos profetas muitos anos, muito antes, né, muito tempo atrás, os profetas profetizavam em nome do Senhor, profetizaram a vinda do Filho de Deus aqui na terra. Então ele surgiu, né, por meio de carne e por meio de sangue, né? Nós podemos até acompanhar aqui no livro de Hebreus, vamos ver, glória a Deus, Hebreus 2:14. Vamos ver, conferir. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né? Então tá aqui, né? Tá escrito, então eu creio. Então ele veio, se manifestou em carne, veio por meio de carne, de sangue, né? Cristo, Filho de Deus, para que ele pudesse sentir todas essas aflições que nós estamos sentindo. Então, para que fosse de fato e de verdade aprovado, ele tinha que passar por tudo isso que nós passamos. A diferença é que ele ressuscitou. Ele é imortal. Amém, abençoado? Ele nunca morre. O que ficou aqui foi simplesmente a carne, né? A carne foi sepultada, porém, nem lá encontraram, né? Sepultaram o corpo dele,
mas depois não encontraram mais o corpo dele lá, porque ele levou com tudo, né? Recebeu a glória do Pai, então subiu com o corpo e com tudo para o céu. Mas ele passou todas essas aflições que nós passamos hoje, né? Essas agonias, esses pavores, tudo isso ele passou, para que em nada faltasse. Então isso muito me alegra, porque ele veio por causa exatamente dessa situação, que ele já nos conhecia desde antes da fundação do mundo, já tinha nos predestinados para vir a este mundo, amém? Aí, depois ele veio, então, vendo os seus predestinados, que tinha sido predestinado a esta vida, então, sabendo que nós não éramos capazes de morrer e ressuscitar, então agora ele vem e nos dá a garantia, né, nos dá a sua garantia em nosso lugar, passando por tudo isso. Mas quando eu falo a garantia dele em prol dos predestinados, amém? Que não são todos, amém, abençoados? Não são todos. A gente até desejaria que isso fosse uma verdade, né? Que todo mundo da face da terra fosse salvo. Mas, infelizmente, não é, né? Não é. Todos são de Deus? Todos são de Deus. Todos são predestinados? Não. Todos são salvos? Também não. Todos são salvos pela graça? Não, a graça está aqui, mas nem todos são salvos pela graça. Amém, abençoado? Não são todos que são salvos pela graça. Não são todos que são salvos. Não são todos que são predestinados. Amém? Não são todos. Então nós temos que entender. É uma heresia alguém dizer que Deus, né, por meio da sua graça salvadora, veio salvar todo mundo. Não existe. Quando ele fala todo mundo, é uma força de expressão, mas eu posso dizer quando ele fala todo mundo aqueles que ele predestinou. Amém? Porque existe vários mundos, né? Essa é a verdade. Existe vários mundos. Existe os mundos dos pobres, existe os mundos dos nobres, enfim, existe vários mundos, né? Eu não sei em qual mundo você está vivendo, mas eu estou vivendo agora o mundo da graça de Deus, porque eu recebi a graça de Deus em Cristo, né? Tenho a convicção de que sou conhecido de Deus desde esta fundação do mundo, sou um predestinado. Cheguei até aqui porque eu recebi a predestinação de Deus para reinar em vida com Cristo. Amém? Que não são todos que recebem nem aceitam. A gente se alegra às vezes, você está deitado na sua cama ou no seu sofá e você fica lembrando dos seus amigos que talvez estão lá no sistema, né? Lá na religião, e você fica imaginando, né? Será que eu vou lá pregar para ele a graça de Deus? Será que se eu for lá pregar a graça de Deus, ele vai entender, vai aceitar? Abençoado, se ele for predestinado, abençoado, graça e paz, irmã Vanilda Lima. Se ele for predestinado e conhecido de Deus, desde antes da fundação do mundo, ele vai aceitar e vai reinar em vida com Cristo. Mas se ele não é predestinado, se ele não é conhecido de Deus desde antes da fundação do mundo para reinar em vida, aqui, felizmente, você vai sair de lá sem esse êxodo, amém? E dependendo da situação, talvez você saia de lá também cambaleando na fé. Porque essas pessoas, elas estão com as suas mentes cheias de fortaleza. Você vai pregar o Evangelho da Graça, falar da graça de Deus em Cristo para essa pessoa, elas já estão preparadas para te receber ali. Elas já estão revertidas de muitos textos que é para combater as verdades de Cristo, né? Provando para você uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça de Deus. Então eles vivem, né, preparado ali para te receber, mas para debater contigo quanto a essa situação, né? É uma luta. E nós temos que tomar muito cuidado, abençoados, quando formos falar da graça de Deus para alguém que está no sistema religioso. Tome muito cuidado para que você não saia de lá enfraquecido, desanimado.
Alguns, às vezes, não conseguem mais nem continuar a jornada, já fica pelo meio do caminho, porque é tanta fortaleza que esses seres humanos têm aí, que o predestinado vai com toda a sua fé, com toda a sua alegria, crendo que vai provar para ele, vai colocar o evangelho na mente dele para que ele venha se converter, né, à graça de Deus, glória a Deus, e aí acaba que ele ouve coisa que ele jamais, né, pensaria que fosse ouvir. Então vamos, né, com cautela. Veja que o apóstolo Paulo, nosso apóstolo, quando ele se dirigia, né, ao povo predestinado de Deus, veja que quando ele entrava em uma região, ele não tratava todos como predestinado, mas ele ia direcionado a um povo dentre muitos, amém? Dentre muitos, ele se direcionava a um povo que tinha o conhecimento, o pleno conhecimento da palavra de Deus. É tanto que isso é verdade, que as outras pessoas, elas tentavam ludibriar aqueles irmãos a quem tinha recebido a graça por intermédio do apóstolo Paulo, levando falsas doutrinas, né, levando costumes, né, fazendo coisas que não agradavam de jeito nenhum. Então Paulo ele ia, né, direcionado a um povo. Então, abençoado, esquece esse negócio de querer pregar para todo mundo, achando que todo mundo é salvo, achando que todo mundo vai aceitar. Isso não funciona, isso não é uma verdade, isso é coisa da nossa cabeça, né? Não existe. Tem que pregar? Tem. Mas se a pessoa não é uma predestinada, não aceitou, abençoado, sai fora. Sai fora, não perde teu tempo não. Porque com bode ninguém não perde tempo. Amém? Com bode a gente não perde tempo. As ovelhas de Deus, vale a pena você falar com ela, falar do amor do Senhor, do amor de Deus para ela, porque elas recebem, elas entendem, elas aceitam. Mas o bode não. O bode, ele, se você vacilar, ele entra em confronto com você. Porque os bodes, eles estão preparados para combater, né? Combater esse evangelho aqui. Combater contigo. Entendeu? Eles não têm a revelação da graça de Deus do evangelho. Então, observe, preste muita atenção para que você não venha se enfraquecer na fé. Porque eles dizem que nós que vivemos em graça somos desviados. Porque nós não vivemos de obra morta mais, né? Graças a Deus. Eu não vivo mais de obra. Não vivo mais de sacrifício. Porque Cristo, Ele já fez um sacrifício por mim. Amém? Então eles dizem que nós somos desviados. Porque nós não vivemos mais de sacrifício. O sacrifício de que estou me referindo é do jejum, né, da subida do monte, da busca do Espírito Santo. Isso não existe na graça de Deus. Em graça não existe isso. Coríntios 6,19, você já tem o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus habita em ti. Então por que está subindo em monte para buscar o que lá? Lá não tem nada. Amém? Só vai perder teu tempo lá. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Nós, que eu digo, os que somos predestinados e que somos conhecidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Então não tem necessidade de subir de busca de Espírito Santo em monte, coisa nenhuma. Você pode falar com Deus aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver você fala porque Ele está em você, Ele está na tua vida, amém? Então, isso abençoado, voltando aqui, muito me alegra quando eu vejo essa passagem aqui, né, do versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este igualmente justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Abba Pai, glória a Deus. Então nós estamos crescendo, né? Crescendo em graça. O apóstolo Pedro disse que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que o apóstolo Pedro, ele ficou uns 15 dias só com Paulo, né, e aprendeu um bocado de coisa, né? Ele aprendeu alguma coisa da graça. Então ele já orienta aqueles que receberam a graça, que não desista da graça de Deus. Continue, avance, cresça. Amém, abençoado? Cresça. Porque tem muitas ovelhas ainda na face da terra que estão sendo aprisionadas
pelo sistema religioso, né? Estão vivendo de obras mortas, porque ainda não tem ainda o conhecimento do Evangelho da Graça. Deixa eu te dizer uma coisa, abençoados. Nós que recebemos esse chamado para reinar em vida com Cristo, por meio da graça de Deus, desse Evangelho, desse apostolado de Paulo, nós não podemos deixar de anunciar. Por quê? Abençoado, eu, pastor José Nilton, vivi 18 anos no sistema religioso, vivia de obras mortas, vivia na base do sacrifício, vivia nas buscas do Espírito Santo, né? Mas um dia, eu aqui na minha residência, nesse lugar onde eu estou sentado agora, angustiado, chorando, porque havia um vazio dentro de mim. Eu buscava a Deus continuamente, de noite, de dia, e nada me preenchia, nada preenchia aqui dentro, nada me preenchia. Parece que quanto mais eu jejuava, quanto mais eu orava, né, parece que aquilo ali não resolvia o meu problema, ao contrário, eu me angustiava ainda mais. Mas um dia eu estava sentado aqui nesse lugar onde eu estou, e aí o Espírito Santo me levou a buscar as suas verdades. E então, eu aqui na minha casa, por meio de YouTube, eu encontrei esse ministério aonde hoje estou reinando em vida com Cristo. Ministério Graça e Apostolado. E lá eu encontrei um homem de Deus que dá testemunho da graça de Deus, que vive a graça, vive na graça e vive a graça. Amém? E aí me despertou o interesse de conhecer mais de perto. E esse ministério, a sede é São Paulo, Santo André. E eu moro em Manaus. E eu me dispus a ir em São Paulo para conhecer de perto, ver se de fato não era mais um charlatão, ver se não era mais um enganador, porque tá cheio por aí de lobos, tá cheio de enganadores, tá cheio de homens aí, né, com filosofias, né, com ensinos, né, totalmente fora do apostolado, né, aprisionando as ovelhas do Senhor, levando as ovelhas a viver de sacrifício, levando as ovelhas a viver de obras mortas, como eu vivi. E aí eu pude acompanhar de perto o trabalho com este homem de Deus, né, o apóstolo Marcos Gomes. Hoje aqui em Manaus, eu sou pastor aqui de Manaus. Não temos muitas ovelhas, mas isso não é motivo para me alegrar. Ou seja, isso não é motivo para me entristecer. Sou feliz, alegre, porque hoje eu conheço o Evangelho genuíno da graça de Deus. E as pessoas que estão comigo nesta caminhada aqui em Manaus também receberam esse entendimento, o perfeito entendimento da palavra de Deus, do Evangelho da graça. Amém, abençoados? Então não somos muitos, nós somos poucas pessoas. No momento não estamos podendo nos reunir aqui em Manaus, mas nós compartilhamos por meio das redes sociais, temos aí vários meios para a gente se comunicar, para estar sempre aquecendo a fé, né? Glória a Deus. Então foi assim que eu conheci o Evangelho da graça de Deus. Era uma ovelha do Senhor, que estava aprisionada, vivia de obras mortas, vivia na base do sacrifício, né? E quando o Senhor abriu os meus olhos, e o meu entendimento, iluminou os meus olhos, então eu comecei a ver que tudo isso era inútil diante do Senhor. Ou seja, eu estava fazendo vão o que Deus já tinha feito uma vez por mim. E foi então que eu decidi largar tudo isso daí de mão e dizer que agora eu vou reinar com o Senhor Jesus em vida, porque da me resta ainda alguns dias, né? Então eu preciso reinar aqui na terra. Então eu estou reinando. Hoje eu reino com Cristo. Antes não. Antes eu era escravo. Escravo da lei. Escravo dos sacrifícios.
escravo das obras mortas. Amém? E tenho muitos amigos que estão vivendo aí de obras mortas, né? Com subida aos montes, com busca do Espírito Santo. Já falei do Evangelho da Graça, mas o que eu acabei de falar para vocês aí, que eles não têm, né, a mente, os olhos iluminados, então fica difícil de eles entenderem, porque eles vivem de obras mortas, e o que eles pregam é o outro evangelho, abençoado. E o outro evangelho, e o apóstolo disse que ainda que alguém anuncie um outro evangelho, esse seja anátema maldito. Que evangelho maldito é esse que Paulo está se referindo? A lei. Amém? A lei. Eles pregam então a lei, vivem da lei. São malditos porque vivem da lei. Pregam uma coisa misturada. Então não tem como fazer efeito, né? Mas nós, mesmo que pensando de outra maneira, o Senhor nos revelará, né? Ou seja, às vezes a pessoa chega do sistema, vem viver em graça, mas começa a lembrar das coisas lá do sistema, né? De repente pode acender o desejo de ele voltar novamente. Não volte não, abençoado. Você está no caminho certo. Você tem que reinar em vida. Reino em vida com Cristo esses restos de dia que te resta ainda. Não volta a se submeter à escravidão da lei não, tá bom? Então, abençoado, veja que se você é predestinado, você já é conhecido de Deus, tá bom? Abençoado, essa mensagem desta manhã é uma mensagem que ela vai te edificar muito. É um apostolado, né? Um apostolado. Por que apostolado, abençoado? Porque foi dado por meio do apóstolo Paulo. Então é um apostolado de Paulo. Nós temos esse apostolado para o nosso dia a dia. A graça de Deus é porque é a palavra revelada ao apóstolo Paulo. Então ele escreveu vários livros, né? 14 cartas, aí se tornou um apostolado, né? Então nós falamos que nós vivemos em linha com a graça de Deus, de acordo com o apostolado de Paulo. E veja o que diz aqui no capítulo 1, versículo 5 de Romanos também. Por intermédio dele e por causa dele, do seu nome, quem? Jesus Cristo, né? Recebemos a graça e o apostolado. Amém? Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Tá vendo como não é para todo mundo? Veja aqui, ó. Para chamar dentre todas as nações. Veja que não é correto dizer que todo mundo é salvo pela graça. Amém, abençoado? Não é correto dizer que são todos que são salvos pela graça. Porque aqui está deixando muito claro que é dentre todas as nações um povo. Um povo. Amém? Graça e paz, abençoado. Tenha um bom dia. Até a próxima, se Deus quiser.